Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que não faltará nada na tua casa, que o Senhor Deus guarda os teus filhos e que a mão do Senhor está sobre teus negócios, sobre teus projetos e sonhos. E oramos para que o Espírito de Deus nos guie, para que o Espírito Santo nos encha da graça, nos encha do favor do Senhor. Também oramos para que o Senhor afaste de nós as oportunidades que não são do Senhor, as ofertas que não são do Senhor, os convites que não são do Senhor. Guia-nos, Espírito Santo, guia-nos na Tua Palavra, como está escrito no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para o meu caminho. Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos a direção, queremos ser guiados por Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, encha agora a nossa casa da Tua presença, para que tenhamos um sono reparador, para que tenhamos tranquilidade, harmonia, para que a nossa família seja uma família unida e para que dentro da nossa casa haja prosperidade, abundância, favor de Deus e a Tua santa presença. Graças te damos, Senhor, e eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Cada pessoa que está firme nesse propósito, que haja 10.000 vezes mais sobre ela, sobre sua casa, sobre seus negócios, no nome de Jesus Cristo. E liberamos o Salmo 91, verso 7, que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Graças te damos, Espírito Santo. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez essa noite. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, você que quer ser abençoado por Deus, você que entende que é semeando que se colhe, pega essa oração e semeia entre teus amigos, semeia entre tua família e que Deus Todo-Poderoso te recompense em nome de Jesus. Amém? Eu quero começar aqui hoje glorificando o nome de Jesus através de um testemunho. Olha o testemunho que eu recebi da Marilene. Ela escreveu assim: há 2 anos conheci as orações abençoadas. Através delas comecei a entender tudo o que estava acontecendo comigo. Eu passava por grandes lutas, mas acompanhando as orações e os propósitos recebi muitos milagres. Fui curada do glaucoma e liberada dos colírios, além de receber visão espiritual das coisas que acontecem ao nosso redor. Deus abençoe a ti, tua família e teu ministério grandemente. Deus te abençoe, Marilene. Deus é fiel. Deus é Deus de milagres. É esse Deus que eu acredito que pode tocar em nossas vidas e que não só curou você fisicamente, mas também abriu a tua visão espiritual. Glória a Deus por isso. É Deus que faz isso. Amém, é Deus. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra. Eu quero perguntar se você está preparado para essa palavra. E o título dessa mensagem é: não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Você tem que estar exatamente onde Deus disse para você estar. Mesmo que não goste, mesmo que não queira, mesmo que não tenha 1000 paixões por isso, é o melhor caminho para você. A Bíblia nos fala em 1 Reis capítulo 13, verso 18 e 19, assim, preste atenção. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou a sede que sentia. Nossa ignorância pode nos colocar em graves perigos. Exatamente. Pode levar você
para o alto do despenhadeiro, lugares perigosos, lugares que podem ser de sofrimento e de angústia. Nós agonizamos quando nos esquecemos de consultar a Deus para as ofertas que surgem em nosso caminho. Esse profeta conhecia a voz de Deus, recebeu instruções de Deus. E esse profeta mais novo, a Bíblia diz que ele esteve com o rei Jeroboão, ele profetizou sobre Jeroboão e estava obedecendo assim, nos pequenos detalhes, tudo que Deus havia pedido para ele. E isso me impressiona, porque ele estava indo muito bem, as coisas estavam funcionando muito bem, a presença de Deus estava sobre esse profeta e o nome dele estava sendo falado. Deus o estava honrando. Só que aconteceu um problema aí no caminho. Diz que um profeta velho ouviu falar desse profeta novo e ficou com ciúme, ficou com inveja, quis de alguma maneira interromper o que esse profeta estava fazendo. E a Bíblia diz que esse profeta velho mandou abardar o seu jumento e ele foi se encontrar com o profeta mais novo no caminho. E a Bíblia diz que ele chegou ao profeta novo e o dissuadiu do seu caminho. E disse: vem comer pão, vem comer água na minha casa, porque o Senhor falou comigo. Só que o Senhor não tinha falado com ele, estava mentindo. É por isso, gente, que independente se ser pastor, profeta ou qualquer outro título aqui dessa terra, seja quem for, tudo você tem que consultar a Deus. Esse profeta mais novo, ele disse para o profeta velho: mas Deus disse para mim, para que eu não comesse pão no caminho, para que eu não tomasse água no caminho, para que eu voltasse por outro caminho. E agora o Senhor está dizendo que eu devo ir para a sua casa? E eu acredito que esse profeta velho, ele tinha uma lábia muito grande, ele tinha uma experiência de vida que talvez o profeta novo não tivesse. E o profeta novo acaba cedendo a esse profeta velho e foi para a casa dele. Quando os dois estavam lá, o profeta novo estava comendo pão, estava comendo água. De repente, esse profeta velho é tomado por Deus. E o Senhor usa esse profeta velho para dizer ao profeta novo: você desobedeceu a palavra do Senhor. E você não terá sucesso no restante do seu caminho. Você não permanecerá vivo. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça desse profeta novo ao ter percebido que foi enganado e ao mesmo tempo ele recebeu agora uma palavra de Deus para a vida dele. Esse profeta novo sai da casa do profeta velho, retoma o seu caminho e a Bíblia diz que um leão o encontra e o despedaça. Tudo isso aconteceu porque este homem não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus para ver se aquilo que esse profeta velho estava falando para ele, se era de fato algo de Deus, se era de fato algo que o Senhor estava na frente. Nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa percepção. Será que todas as portas que estão se abrindo são de Deus? Será que essas oportunidades são de Deus? Será que isso que está cruzando o nosso caminho é um negócio de Deus? Então, perceber isso é muito importante. Entender o que Deus está falando conosco vai influenciar no nosso futuro. Esse profeta novo, ele estava quase concluindo a sua missão, mas ele não consultou a Deus. Muitas pessoas chegam a nós, supostamente enviados por Deus, mas nem sempre aquilo que a pessoa diz que é de Deus para a sua vida, de fato é de Deus. Existem falsos profetas, existem homens que são enganadores,
Existem pessoas que querem desencaminhar você do seu caminho. E eu não falo só de pastores, ou de profetas, ou de apóstolos, seja lá quem for, porque o inimigo pode usar uma pessoa, até do seu trabalho, pode usar alguém da sua família, para tentar tirar você, lhe demover de uma direção de Deus, de algo que Deus determinou para a sua vida. Eu posso enumerar na palma das minhas mãos, e eu vou ter que usar as duas palmas, o tanto que pessoas tentaram me demover da minha missão, daquilo que Deus havia me chamado, daquilo que Deus havia colocado no meu caminho. Quantas palavras e profecias eu recebi, sabe? Que eu iria morar no exterior. E eu vou dizer uma coisa para você, ainda bem que eu não me movi no momento que eu recebi aquela palavra, porque eu acredito que se isso estiver no meu destino, Deus vai mudar o meu coração em relação a isso no futuro. Hoje, não existe nada, nem 1%, sabe, de intenção dentro de mim de morar fora. Mas eu não digo, dessa água eu não beberei, porque eu sou obediente ao que Deus fala. Então, se Deus falar comigo no futuro, amém? Mas sabe, hoje não existe nem 0,5% de vontade em mim de morar fora do país. Também já recebi palavras que eu deveria voltar ao pastorado. Já recebi mais de uma vez palavra que eu deveria voltar ao pastorado. E quando fui consultar o Senhor me disse, não, essa não é a minha vontade para você? Você já cumpriu a sua missão? Então eu entendo, sabe, que tudo nós devemos consultar a Deus. E assim como funciona no ministerial, funciona nos negócios, assim como funciona nos negócios, funciona para as oportunidades que vão surgir, seja de mudança, seja de negócio, seja de N fatores que possam tirar ou demover você da direção que Deus lhe colocou. Então nós precisamos nos manter na palavra de Deus. Nós precisamos nos manter na direção que Deus ele nos deu. E um detalhe, se Deus, preste bem atenção nisso, se Deus não lhe deu uma nova direção, permaneça na direção que você tem certeza que Ele lhe deu. Porque muitas vezes as pessoas ficam perdidas e ficam paradas. E elas esquecem que Deus quer que elas caminhem. Nós não podemos incorrer no erro desse profeta, que acreditou numa palavra sem consultar a Deus. Tudo que disserem para o teu futuro, consulte a Deus. Se você quer viver sem errar, se você quer viver caminhando no caminho do sobrenatural, no favor de Deus, você tem que aprender a caminhar por uma palavra. E não deixar nem os seus ouvidos lhe sabotarem por aquilo que estão falando com você, e muito menos as circunstâncias que estão ao teu redor façam você desistir. Ah, mas está difícil no caminho que eu estou. Mas você tem uma palavra de Deus para permanecer nesse caminho? Fique aí. Porque Deus, para te abençoar ou para mudar uma circunstância, para Deus não há nada difícil. Eu tenho dito que Deus não depende de cenários favoráveis para nos abençoar. Deus não depende de uma economia pujante e poderosa para que eu seja uma pessoa próspera. Deus, Ele precisa e Ele quer a minha obediência para me abençoar. Então, mantenha-se na direção que Ele te deu. Não mude de direção, a menos que Ele fale com você. Seja uma pessoa íntegra no seu propósito com Deus, nos comandos de Deus. Nós temos que amar os comandos do Espírito Santo para a nossa vida, se queremos, sabe, cumprir o nosso propósito. Então não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Esteja exatamente aonde Deus te plantou, exatamente onde Deus quer que você esteja. E então você viverá os sonhos e os projetos de Deus. Nós temos visto nesses últimos dias muitas pessoas, sabe, que têm um chamado de Deus para o ministério, abandonando o ministério, abandonando o chamado para fazer outras coisas aqui nessa terra. Se Deus falou, tudo bem,
Mas se Deus não falou, era melhor você reconsiderar. Porque nós daremos conta de absolutamente tudo. Nós daremos conta de absolutamente tudo. Daquilo que fizemos em nome do Senhor e aquilo que deixemos de fazer em nome do Senhor. É essa a instrução que eu tenho para você hoje. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E antes de declarar o Salmo 91, eu tenho alguns recados bem importantes. O primeiro deles é que domingo agora é Santa Ceia. E Santa Ceia é um grande culto para nós. Vêm pessoas de várias partes do Brasil para participar da Santa Ceia, aqui em São Paulo com a gente. E esse domingo, às 9 da manhã, eu estarei ministrando e a minha esposa às 18h30. E eu quero convidar você a participar da ceia. Vai ser uma grande bênção, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. O meu segundo anúncio é que segunda-feira, na oração das 6 da manhã, eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas. Amém? A Escola de Profetas começa hoje aqui em São Paulo. E na segunda-feira eu vou anunciar a próxima Escola de Profetas aqui, publicamente para todos, certo? Só que tem um detalhe importante. Provavelmente a minha próxima escola vai encerrar até o meio-dia as inscrições. Enquanto a última levou 24 horas, essa não vai levar mais do que 6 horas. E sabe por quê? Porque Deus está despertando pessoas no mundo inteiro para ouvir a voz de Deus. Nós tivemos um trabalho até quando encerramos as vagas da escola, o tanto de gente nos pedindo vaga e nós não tínhamos mais, não tem onde colocar mais gente. Usamos a capacidade total para essa escola desse final de semana. A capacidade total é o que pode. Então, para a próxima escola, nós vamos anunciar as vagas às 6 da manhã. E não se surpreenda se antes do meio-dia as vagas estiverem encerradas. Então, estou deixando aqui esse anúncio. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Vamos orar? Essa é uma tradução diferente, é a tradução King James. Eu gosto dessa tradução, ainda que a maioria não conheça, tá? Só para explicar para você que está acostumado com o Salmo 91 na Almeida, tá? É outra tradução, ela é bem mais explicativa, simples de entender. Eu quero agora orar por você e te abençoar, amém? Se você está com um problema de saúde, se você está enfrentando um desafio com o filho teu, se você está com um problema financeiro, está no meio, sabe, de um enrosco que lhe colocaram, coloca aqui nos comentários o teu nome, a tua necessidade, que nós vamos orar por você no nome de Jesus. Espírito Santo do vivo Deus, toque-os com o teu poder e com a tua graça. Eu oro em nome de Jesus Cristo agora, para que todo tipo de bloqueio na vida dessa pessoa seja quebrado agora. Oramos para que as existências espirituais sejam desfeitas e que nenhum mal prevaleça na vida dessa pessoa. Senhor, toque-a com teu poder, com a tua graça e com teu favor, no nome
de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre teus filhos e filhas e os abençoe com poder, com bênçãos, com prosperidade e com milagres, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor toque com poder na vida dessa pessoa, tira agora o jugo espiritual, quebra esse peso, essa opressão, e eu declaro vida sobre ele, vida sobre ela. Espírito Santo, no nome de Jesus, envolva-nos com a tua presença, a todos nós. Oramos para que os nossos ouvidos sejam sensíveis à tua voz e que nós aprendamos a consultar ao Senhor para todas as decisões da nossa vida. Livra-nos do mal, livra-nos do engano, livra-nos da mentira, livra-nos daquilo, Senhor, que vem para tentar nos tirar e nos roubar das promessas de Deus. Oramos para que todo aquele que está doente seja curado agora, seja uma doença física ou uma doença de ordem emocional. Eu declaro saúde sobre você, que a paz de Jesus entre dentro de você, que a alegria do Senhor entre dentro de você, que a força sobrenatural do Espírito Santo entre dentro de você e que todo mal renda-se a Jesus Cristo, que a tua mente receba paz, que haja harmonia dentro de ti, que todos os conflitos internos rendam-se diante do poderoso nome de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo. Clamamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida, clamamos o poder do sangue de Jesus sobre a tua casa. Quebramos completamente as intenções do mal e profetizamos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, abra as grandes portas, libera do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Favor de Deus sobre ti, favor de Deus sobre a tua casa, favor de Deus sobre a tua família, no nome de Jesus Cristo. Receba o toque de Deus, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê que Deus te abençoou? Se você crê, compartilhe agora com 9 pessoas essa oração. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, a justiça de Deus trabalhando em favor dessa casa, trabalhando em favor dessa família, que caia por terra as injustiças, as maldades, aquilo que não vem do Senhor, afasta. Também oramos para que o Senhor afaste da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que vier para perda, tudo aquilo que vier para roubo, tudo aquilo que vier para destruição. Meu Deus, tira do nosso caminho. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa vida. Nos dê, Senhor, da tua paz, nos dê da força do teu Espírito Santo, nos dê o ânimo para fazermos aquilo, Senhor, que tu desejas, e que essa casa seja visitada por bênçãos do céu. Que esta casa possa ser como o cálice que transborda de bondade, de misericórdia, de favor, de longanimidade do Senhor. Eu oro para que esta casa esteja cheia da essência de Jesus, cheia da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Invocamos a tua presença, Jesus, sobre a nossa vida. E declaramos que tudo aquilo formado contra nós, ou projetado, engendrado contra nós, está por terra agora, não prevalecerá. Cremos, ó Deus, que avançaremos, cremos que seremos catapultados para coisas novas, coisas maiores, porque o Senhor tem reservado o melhor para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de todo tipo de confusão, todo tipo de enrosco,
Que esta casa, Pai, venha a ser visitada por Ti, e se houver dívidas, se houver, meu Deus, pendências financeiras, se houver problemas na vida dela, na casa dela, eu oro para que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus, que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É com alegria que nós estamos aqui para declarar. Hoje vamos declarar já a sexta bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos nesse propósito de 14 dias, liberando bênção na oração da manhã, na oração da noite. E hoje nós vamos ter mais uma declaração profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero orar por toda pessoa que anda sentindo um peso, sabe, um peso sobre seus ombros, sobre seu pescoço. No nome de Jesus, que você seja livre até o fim dessa oração, desse peso, que você seja livre de tudo aquilo que está oprimindo você. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra sobre a tua vida. Aquele que destrói julgos está aqui nessa oração. Chamamos por Jesus e invocamos a presença de Jesus. Escreve aqui nos comentários: aquele que destrói julgos está aqui hoje. Escreve aí com toda a sua fé: aquele que destrói julgos está aqui hoje à noite. Deus me deu uma palavra, 4 decisões para você e para mim também viver em aumento. O projeto de Deus não é que a gente regrida. O projeto de Deus é que a gente aumente, avance, cresça cada vez mais. A Bíblia diz que é de glória em glória, que deve ser a mudança, a transformação, o crescimento na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: decida não ser parte das crises, caminhe com fé. A Bíblia nos diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fé, ela não nega a realidade do mundo, mas ela te leva a viver acima da realidade, acima do diagnóstico, crendo que tudo vai ficar bem, crendo que Deus já está agindo, crendo no trabalhar de Deus. Então, decida não viver na crise, pensando na crise, respirando a crise e olhando apenas para onde tem crise. Nós precisamos ser como a águia que voa acima das tempestades, acima das crises. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus. E aí entra agora o profético. Porque o profético sempre vai levar você a estar acima da crise, acima, sabe, daquilo que está contra você. Porque com os nossos olhos naturais nós podemos nos enganar, com os nossos olhos naturais nós podemos focar num problema que é fácil para Deus resolver. Mas enquanto estivermos olhando apenas para a crise, enquanto estivermos olhando apenas para as dificuldades, não avançaremos como Deus quer, não cresceremos como Deus quer que cresçamos. Decida hoje que sua casa e seu trabalho serão um lugar de bênção. As escolhas que você faz permitem que você viva diferente dos outros. Nós temos que escolher seguir os princípios de Deus, seguir as instruções do Senhor. É uma escolha, é uma escolha. É uma escolha estar no caminho apertado que leva à salvação, e é uma escolha também andar no caminho que tudo pode e que leva à perdição. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha andar com Cristo, é uma escolha servir a Cristo. E as nossas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir no nosso dia a dia, elas vão refletir no nosso futuro, vão refletir na vida dos nossos filhos, vão refletir, sabe, nos nossos projetos. E se nós não compreendermos que as nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus, entenda, Deus não quer que cada decisão sua seja tomada por Ele, não, mas Deus quer sempre mostrar o melhor caminho para você. Então, eu não penso que Deus, Ele quer tirar o meu livre-arbítrio. Eu penso que
Deus quer só me mostrar o melhor caminho. Assim como um pai que aconselha um filho e diz: filho, se você seguir por aí, você vai se dar mal. Então, o pai indica para você: vai por aqui. E daí, se o filho dissesse: não, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, o pai mostrou o caminho. E se o filho, ele ter desejado trilhar um outro caminho, a responsabilidade é dele a partir dali. E assim nós devemos entender tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. É complicado, sabe? Você viver à margem do que Deus tem para a sua vida. Mas é possível. Agora, por que viver no sofrimento se Deus tem uma vida abundante? Por que viver no sofrimento se Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas? Então é isso que nós devemos entender. A terceira decisão: decida ter raízes profundas da fé, pois elas sobrevivem a qualquer explosão. O que são raízes profundas? É você deixar a palavra de Deus entrar suficiente na sua vida, a direção de Deus entrar suficiente na sua vida, a ponto, sabe, de você permitir com que aquilo crie raízes e raízes profundas dentro de você. Você passa a crer mais, você passa a confiar mais. Em Jó capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As árvores de Jinkigo sobreviveram a Hiroshima. Um ano depois da bomba atômica, quando os cientistas voltaram ao local da devastação, eles ficaram espantados. Árvores que pareciam completamente mortas por fora começaram a florescer. E você sabe como que isso aconteceu? As suas raízes eram profundas. Pessoas que têm raízes profundas, mesmo que haja explosões no lado de fora, elas vão voltar a florescer, elas vão voltar a frutificar. É por isso que nós temos que nos aprofundar em Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Está aí o segredo para vivermos sempre frutificando, porque quando as suas raízes elas são ralas, quando as suas raízes são superficiais, qualquer vento arrebenta você, leva você, sabe, por terra. Mas quando suas raízes são profundas, não importa o tamanho da tempestade, da crise, do problema, você permanece firme, apesar das dificuldades. E a quarta coisa é: decida fazer do reino de Deus a sua prioridade. Quando você faz do reino de Deus a sua prioridade, todo o resto se encaixa. E um detalhe, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui vem um segredo espiritual que eu aprendi, que eu pratico e que vai fazer diferença na tua vida. Ativamos a abundância de Deus quando vivemos na ordem certa das coisas. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus. Essa é a ordem certa. Primeiro Deus e depois as outras coisas. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é certo para o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vida que coloca as prioridades na ordem certa, toda pessoa, ela é abençoada, ela ativa a abundância de Deus na vida dela, ela ativa a plena prosperidade. É Deus, é o reino, é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34. Então confia no Senhor, colocando as coisas na ordem certa. Não tenta, sabe, colocar o trabalho em primeiro, não tenta colocar os amigos em primeiro, não tenta colocar a tua vontade em primeiro. Coloca a vontade de Deus, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo.
Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora sobre você e depois eu quero, depois de declarar o Salmo 91, fazer a declaração do dia de hoje. Estamos na sexta declaração, amém? Também quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Você que quer caminhar mais perto da gente, você que quer, sabe, que a gente abra completamente os ensinos daquilo que Deus tem nos ensinado. Muita coisa eu compartilho aqui no YouTube, mas tem coisas que eu compartilho só na academia, porque eu preciso que as pessoas dentro da academia, elas tenham alguns ensinos complementares para que aquilo que Deus me ensinou ao longo da caminhada, elas possam receber, sabe? Mas elas precisam de uma base para isso. E lá dentro da academia tem essa base para que a gente possa compartilhar o máximo com elas. E esse mês agora que está entrando, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia, um sobre finanças e outro sobre batalha espiritual, quebra de laços de alma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode se tornar nosso aluno. É só ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui do Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos devocionais, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas já, no Brasil, no exterior. Os 2 devocionais juntos têm mais de 700 orações, tem direções para cada dia da sua vida, tem versículos bíblicos com promessas de Deus. Bom, vai te abençoar muito. E um detalhe, você sempre vai fazer uma oração a punho dentro de cada folha. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Você pega aqui uma folha, aqui embaixo tem, ó, faça a sua oração do dia. Então aqui tem a minha oração para você fazer comigo, uma oração de declaração, e aqui a sua própria oração, tá? Você pode adquirir lá no meu site os nossos devocionais, vai ser uma bênção. E também quero agradecer a todos aqueles que oram pelo programa de televisão, todos aqueles que nos apoiam. Nós estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, certo? Deus tem aberto as portas para nós e temos estado ali com o nosso pé fincado, levando a palavra de Deus a muitos lares que muitas vezes não tem internet, mas que pega a televisão. E então é um projeto de Deus, é uma missão de Deus. Preciso que você ore por nós. Amém? É desafiador. E domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja e estamos servindo com o maior amor, com a maior alegria. E quero lhe convidar a esse domingo estar conosco, um culto profético às 9h30 da manhã, certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91, peço que você me ajude a compartilhar. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração, amém? Manda aí para o máximo de pessoas. Tem o botão compartilhar, tem alguns celulares que tem uma setinha, né? Uma setinha ali, também você pode colocar compartilhar, e tem uns que é 1, 2 pontinhos ali, aí você clica e você já consegue compartilhar. Vamos declarar o Salmo 91? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer a nossa declaração agora. Se você pode, levanta uma das mãos. Se não pode, fique em paz.
Eu quero declarar isso sobre você. Declaramos que você recebe a força e a capacidade de perdoar todas as pessoas e que o perdão de Deus surge dentro de você. Declaramos em nome de Jesus que toda memória dolorosa seja apagada de sua alma, que os laços sejam cortados no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que o fardo de toda ofensa e transgressão cometida contra você seja removido de seus ombros. Profetizamos que você está liberto da fortaleza, da falta de perdão, que interfere em suas orações e rouba a sua paz. Dizemos que você é capaz de deixar de lado as más ações dos outros e seguir em frente, rumo a um futuro brilhante. Declaramos isso e afirmamos que você é capaz de dizer livremente: eu os perdoo em nome de Jesus. Como está escrito em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Eu declaro que a tua casa, meu irmão, é uma casa que perdoa. Não é uma casa que mantém mágoa, não é uma casa que mantém ressentimento, é uma casa que perdoa. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, libera teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar, que tudo na vida dessa pessoa seja envolvido agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai, desfaz os laços agora e tudo aquilo que vem contra essa pessoa seja cancelado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo aquele que está depressivo, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está com crises internas, que seja livre agora. Que a paz de Deus toque a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre ti, que seja quebrado toda a influência do mal e que a mão do Senhor te guie, a mão do Senhor te oriente e que você possa estar sendo dirigido, guiado pelos passos do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a ti. Que caia por terra todo bloqueio das trevas. Que caia por terra toda ação maligna. Toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Que caia por terra toda operação de gente má, de gente destrutiva, de gente invejosa, de gente ciumenta contra a vida dessa pessoa e sua família. Dá vitória para ela, Pai. Também oro, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha trazer alegria, para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, para que o Senhor venha levantá-la cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Abre caminhos, abre portas e derrama da tua graça, Jesus. No nome de Jesus eu abençoo essa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu consideraria escutar ela, porque ali eu falei algumas verdades muito poderosas e que pessoas precisam se libertar, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja. Até mais.